Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas. Pois eu contigo sempre estarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje, né, que a paz de Cristo esteja em cada lar, né? Vocês tenham paz, tenham alegria, prosperidade dentro do lar de vocês. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que é uma experiência muito triste que eu passei, né, domingo. Muito triste essa experiência. Mas antes de falar sobre isso, né, eu quero ler umas escrituras para vocês que vocês entendam o que eu vou falar dessa experiência triste que eu passei. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E tem várias escrituras que falam sobre isso. Então, aqui eu vou citar algumas, né? Por exemplo, em João 5,39, ele fala assim, ó, examinai as escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui, você está dizendo que a gente tem que examinar as escrituras, né? Porque aqui nós teremos a vida eterna e elas testificam de Deus e do Filho, do Pai e do Filho. Tem também João 17,17, que fala assim, ó, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo falando isso. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele está dizendo, né, que a palavra de Deus nos santifica e que a palavra de Deus é a verdade. Tem também Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, para que a gente conheça o poder de Deus, a gente tem que estudar as Escrituras. Então, a Bíblia, gente, ela está cheia dessas Escrituras falando do poder desta palavra. Está cheia a Bíblia falando do poder desta palavra. E agora eu vou entrar no assunto, né? E por que eu fiquei tão triste no domingo? Que experiência foi essa? Já tem quase 5 anos que eu saí da igreja mormon. Mas eu deixei muitas amigas, muitas amizades, né, lá. E considero até hoje amigas, né? E amo todas essas pessoas. E aí, tem uma dessas pessoas que eu tinha um contato, o WhatsApp, sempre me comunicava com ela. Só que, de repente, o WhatsApp dela sumiu e entrou, acho que outra pessoa, né? Tinha um rapaz lá no lugar da foto dela. Então, perdemos o contato. E quando foi a semana passada, ela ligou para mim. E aí a gente conversou bastante e tudo mais. Eu perguntei pelo esposo dela, que também é um amigão nosso, né? Aí ela falou que tinha falecido, faleceu em dezembro. E aí eu convidei ela para vir na minha casa, para a gente tomar um chá, para a gente bater, passar a tarde batendo um papo. Porque eu sou assim, quando eu me encontro com as pessoas da igreja, eu não tenho nada a ver em, sabe, comentar essas coisas que eu falo aqui. Eu converso coisas normais, né, da nossa amizade e tudo mais. Se me perguntar, aí eu falo a verdade, né? Mas se não perguntar, conversamos outras coisas. E aí ela falou para mim que não poderia vir porque ela operou, tinha poucos dias. Eu falei, então eu vou lá em tua casa. Aí fui na casa dela, né? E lá nós começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, né? Conversamos sobre vários assuntos. Aí entrou no assunto de por que eu saí da igreja. Então, aí, sim, eu fui prestar meu testemunho das coisas que eu sei, né? E por que eu saí. Só que nisso,
nesse momento, o que é que me deixou muito triste? É que ela prestou testemunho da Bíblia para mim. E olha o que ela falou, o testemunho que ela tem da Bíblia. Ela falou para mim que a Bíblia foi escrita por homens, né, lá no passado, e que de lá para cá os homens mudaram muitas coisas e que essa Bíblia não é confiável, segundo as palavras dela. Né? Por quê? Ela deu exemplo. Por exemplo, aqui está escrito que Deus se arrepende e Deus jamais se arrepende. Isso não é verdade. Então, eu percebi que ela perdeu o testemunho da Bíblia. Né? E aquilo me deu uma tristeza tão grande. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, acabei de ler, né? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, nelas vocês terão a vida eterna. Né? Santifica-as na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E a pessoa perdeu o testemunho sobre isso aqui, é algo muito sério, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. E aí ela começou a prestar testemunho que Deus tem poder para isso, poder para aquilo, e que ele foi um profeta de Deus e não sei o quê. E eu só fiz uma pergunta a ela, falei, fulana, você sabe quem foram as mulheres de Joseph na poligamia? Ah, não tenho o menor conhecimento, só sei que de Emma. Então, eu me calei. Eu disse, como que eu vou conversar com uma pessoa que não conhece? Ela prestou um testemunho daquele homem, mas ela conhece? Com certeza não. Porque se ela diz que não conhece quem foi as esposas dele, o que aconteceu, ela não conhece esse homem. Né? E a pessoa prestar um testemunho desse. E colocar, né, o livro de Mormon acima da Bíblia, porque se ela perdeu o testemunho, né, com certeza ela acredita em tudo que está lá naquele livro. E a palavra de Deus, ela não acredita. Então isso eu fiquei muito triste com esse testemunho dela, porque é uma coisa muito séria isso, muito séria. Eu já vi pessoas falarem para mim assim, olha, eu leio a Bíblia, mas não entendo muito. Aí é uma coisa. Você ler, não entender, quer que alguém explique, é uma coisa. Agora, você dizer que a Bíblia é mentirosa, né, e que os homens mudaram tudo na Bíblia, aonde que ela aprendeu isso, gente? Quem que falou isso para ela? Foi Deus ou foi o diabo? Porque para mim não foi Deus. Porque o que Deus falou aqui, a gente viu, eu acabei de ler agora. Examinai de dia e de noite, ponderai. Deus não falou aqui, olha, vocês agora não precisam mais da Bíblia. Só pondera de dia e de noite no livro de Mormon. E a Bíblia você não precisa mais. E a gente sabe que o tanto de você estudar uma coisa, a outra vai ficando para trás. Você não tem interesse nessa, né? Porque você estuda uma coisa. Então, uma coisa que eu fiquei tão triste e preocupada foi assim, quem é que se deleita em tirar a palavra de Deus das nossas mãos e que a gente estude de dia e de noite? Quem é? O adversário, gente. O inimigo, ele se deleita nisso, em que você perca o testemunho da palavra viva e verdadeira. Né? E olha, ela falou para mim que Deus não se arrepende. Imagina, se Deus não se arrependesse, o que seria da cidade de Nínive? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui em Jonas. Veja que está escrito aqui em Jonas. Imagina se Deus não se arrependesse, o que seria dessa cidade? Jonas 3:10. 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Então Deus se arrependeu. Por quê? Porque Deus mandou a palavra, Jonas, ir lá pregar a palavra na cidade de Nínive, né? E aí as pessoas se arrependeram, pediram perdão a Deus e tudo mais, e Deus perdoou, se arrependeu, diz aqui, ó. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Deus se arrepende ou não se arrepende, gente? Quando você está num caminho errado, num caminho triste, né, que você volta para a palavra dele, porque a gente sabe que esse caminho não é de Deus. Se você não anda neste caminho, fora disso aqui é trevas, fora disso aqui
O inimigo, ele só tem planos de mal. Ele não tem planos de bem. Então, quando a gente sai disso aqui, né? Então, a gente sabe que o resultado não é agradável. Não é agradável. E aqui Deus está dizendo que se arrependeu. Sim, Deus se arrepende, né? Porque se a pessoa se converte e acha que Deus vai pegar e não, vai deixar lá na mão do inimigo, não. Ele venha, agora vocês é comigo. Foi isso que ele fez em Nínive. Eles se arrependeram e Deus agora passou a guiar a vida deles, né? Claro que Deus se arrepende. Então, ela falou para mim que, não, você já viu Deus se arrepender? Sim, Deus se arrepende, né? Porque Deus tem planos de bem para nós. Ele não tem planos de mal. Mas se a gente quer andar com adversário, vai sofrer as consequências, né? Mas se chegar adiante e a pessoa disser assim, não, Senhor, né, como eles fizeram, eu estou arrependido, perdoa, né, nos ajuda, tem misericórdia, Deus foi e se arrependeu e não deixou ele na mão do adversário, trouxe eles para junto, né? Então, isso é uma coisa muito séria, gente. Dentro de uma igreja, você perder o testemunho da Bíblia é muito sério, né? Porque se você acha que é mentira, que foi coisas de homens, isso e aquilo, então você não vai se interessar muito em ler a palavra de Deus. Você vai ler outro livro, menos a palavra de Deus, né? E aí, pensando nisso, né? Eu vou ler aqui para vocês em 2 Reis 15:17. 2 Reis. 2 Reis. Aqui. 2 Reis 6, de 15 a 17. 6, de 15 a 17, é o que ele diz aqui. Ó. Porque a gente tem os olhos naturais, eu já falei até em outro vídeo, a gente não consegue ver, né? As coisas espirituais. Então, quando o Senhor abre nossos olhos, quando o Senhor abre nossos olhos espirituais, aí sim a gente vai enxergar. Mas enquanto os olhos espirituais estiverem fechados, a gente só consegue enxergar o que está aqui ao nosso redor. E olha o que o Senhor fez aqui. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entendeu? Ele estava junto com Eliseu. Eliseu estava vendo tudo aquilo, mas ele não estava vendo. Então, ele ficou temente, né? Porque vinha uma multidão. E Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos espirituais dele para que ele visse. E quando Deus abriu os olhos, ele viu. Então, o que eu quero dizer com essa escritura, né? Eu peço ao Pai Celestial que abra os olhos espirituais, né? Essas pessoas que estão sendo enganadas, não só na Igreja Mormon, como em outras igrejas também, que o Senhor abra os olhos espirituais para que eles possam ver o perigo que eles estão correndo espiritualmente falando, né? Porque, veja bem, até provar o contrário, essas notícias que estão chegando de lá de cá a respeito do que aconteceu na poligamia, essas notícias que estão vindo de lá, que aconteceu, né, na poligamia, até que se prove o contrário, Joseph é um homem níquel, cruel, ele agiu com crueldade com os pioneiros, porque ele atraiu até ele, e ao chegar a ele abriu aquele banco e deixou eles na miséria, né? E depois usou sexualmente suas filhas. Então, um homem desse é um profeta de Deus? Não, não é. Agora, eu pergunto a vocês, isso eu estou dizendo até provar o contrário, por quê? E na minha opinião, qual era a posição da liderança geral lá em Utah? Bom, vamos fazer um pronunciamento para os membros, né?
falando a verdade a respeito das mulheres de Joseph. Quem são elas, o que aconteceu com elas. Eu acho que essa seria a posição correta deles. Vamos processar por danos morais esses que estão falando isso dele. Porque eles tinham direito de fazer isso, já que o que eles estão falando lá, né, denigre a imagem de Joseph. Mas por que eles não fizeram até hoje? Não fazem nenhum pronunciamento da, como ela falou, que não conhece as mulheres de Joseph, só conhecem Emma. Não era para fazer isso, já que isso está sendo espalhado para o mundo inteiro? É como se diz, quem cala, consente. Então, até que prove o contrário, essas coisas sendo verdade, ele não é profeta coisa nenhuma e essa obra não é de Deus, é do inimigo. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele violou o templo do Espírito Santo de Deus. Quando que ele fez isso? Primeiro ele abriu um templo, escravizou os pioneiros, né? Trabalharam igual para fazer esse templo. Para quê? Para lá dentro ele selar mulheres, inclusive mulheres com seus maridos vivos, como foi o caso da Zayn. E se isso, gente, é uma coisa, é tão tremendo isso, né? Por que a liderança geral não se pronuncia? Por que ele não processa para acabar com isso? Né? Na minha opinião, é porque é verdade. Ele não tem como fazer nada contra isso, a não ser dizer para os membros que não vá ver o que está acontecendo, o que eles estão falando. A única coisa que eles podem fazer. Né? E se eles estão fazendo isso sabendo que essas coisas é verdade, então eles estão seguindo o adversário e não a Deus. Por quê? Porque se isso que eles estão falando é verdade, então ele não foi um profeta, ele foi um homem níquel, ele foi um homem desonesto, porque já falei do banco, não vou falar mais, né? Levou as pessoas para uma vida miserável. E um homem desse não é um profeta. Então, se isso é verdade das mulheres, como estão falando aí, o livro de Mormon é mentiroso, os templos são mentirosos, porque ele usou o templo lá atrás para violar o templo do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele pegou essas meninas puras, santas, inocentes, 17, 18, até uma criança de 14 anos, quando ele pegou e usou sexualmente, ele estava, o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo do Senhor. Porque Deus disse que o teu corpo é a habitação do Espírito Santo. E se essas meninas, como eu acredito que naquela época, né, a pureza das mulheres, e não tinha essas coisas que tem hoje em dia, então elas eram muito puras, inocentes. E se ele usou e abusou dessas meninas sexualmente, ele violou o templo do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que isso não vai ficar assim, entendeu? E se esses homens de hoje, esses líderes de hoje apoiam um homem que fez tal coisa, eles também estão sendo guiados pelo adversário. E tudo que é feito lá dentro não é aprovado por Deus. Eu acho interessante, né? Porque aqui na palavra de Deus fala que quem vai entrar no reino de Deus, as obras o seguem. E se essa obra que ele fez, como eu acredito hoje que não foi de Deus, então ele não entrou no reino celestial. Quando ele sai, aliás, não ia entrar, nem no paraíso ele foi. Porque quando a pessoa sai da terra, você sabe que vai para o paraíso. O Senhor fala, Cristo falou isso, né? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo, com aquele ladrão na cruz. Então a pessoa vai para o seio de Abraão, para o paraíso. Até o quê? Até Cristo voltar e vai ressuscitar aqueles que já morreram, e eles vêm, e aí Cristo pega os que estão vivos e vai levar para um lugar que ele está preparando. Então, se a Bíblia fala que é assim, né? Então ele não entrou no paraíso, nem em lugar nenhum de Deus, na verdade. Né? E o que mais me preocupa é, né, sobre a sala celestial, que a pessoa, como eu achei por anos, eu entrei achando que eu estava na presença de Deus, apertando a mão de um homem estranho, que ninguém sabe quem está do outro lado, apertando a mão de um homem estranho e ele que entra. Agora, com nossos olhos carnais, a gente via o que acontecia ali dentro.
todo mundo sentado, lendo a escritura, outro conversando baixinho. É isso que a gente vê. Mas o que estava acontecendo no mundo espiritual? Eu tive uma experiência muito marcante. Vocês sabem que eu não posso mentir, porque se eu mentir, eu não vou entrar no reino de Deus. E isso aconteceu de verdade. Eu estava no templo, em Recife, quando eu estava sentada no jardim, quando chegou uma jovem de uns 20 e poucos anos. Ela trabalhava em Camaçari, mas morava em Salvador. Eu conheci ela lá. E ela chegou lá tremendo. Eu falei, o que foi, menina, o que foi? Ela disse, irmã Ana, foi o diabo que me recebeu lá na sala celestial. Eu falei, o quê, menina? Você não tem juízo? Olha a casa de Deus, respeita. Não, irmã, foi ele. E eu não acreditei nela, irmã. Não acreditei. Eu disse, não, você está com algum problema, isso não acontece aqui. Mas hoje, eu digo para vocês que aquilo pode ter sido verdade, sim. Porque a gente vê o que se passa ali dentro, com os olhos, esses olhos. Mas espiritualmente falando, a gente não sabe o que é que está acontecendo espiritualmente falando. Né? Porque eu acredito assim, esse livro nos leva ao reino celestial. Ele nos leva a Deus, né? E como Cristo falou em Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, se a gente faz a vontade de Deus, que está aqui, como ele diz, Cristo falou isso, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, este livro tem a verdade. Agora, se Joseph foi esse homem que estamos falando aí que ele fez com essas meninas, então ele estava com o diabo, ele não estava com Jesus Cristo. Então, esse livro aproxima dele, do adversário, livro de Mórmon, mas não de Deus. Né? Então, é uma coisa muito séria, por isso que eu peço a Deus, né, para que Ele abra os olhos espirituais, né, que os membros que hoje estão sendo guiados assim, né, acreditando que aquele livro leva, se aproxima a eles mais de Deus do que esse, né, Deus abre os olhos para a verdade, porque a verdade vem de Deus. E todos aqueles que sentirem a vontade, o Senhor vai mostrar. O Senhor não deixa no engano, porque senão seria um Deus injusto. Se Deus está vendo que seus filhos estão sendo enganados aqui na terra, Ele é um Deus injusto. Ele é um Deus injusto. Mas o que é que Deus faz? Deus chama pessoas, Deus mostra a verdade, né? E é cada um que procure, né? Porque Deus deixa o livre-arbítrio, né? Ele te dá o livre-arbítrio para que você procure realmente ver, né? Em que caminho você está seguindo? Que caminho triste é esse que a pessoa perde o testemunho da palavra de Deus? É isso. Eu saí de lá, gente, muito triste com o testemunho dela sobre a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, eu saí tão feliz, porque eu agradeci tanto a Deus. Senhor, obrigada, porque o Senhor abriu os meus olhos, porque o Senhor me tirou deste caminho. Eu poderia estar aí no mesmo caminho também, quem sabe, né? Anos e anos, o que é que acontece? Ouvindo mentiras e mentiras, e o que é que pode acontecer? Perder o testemunho da verdade, né? Agora, olha o que... Veja bem. Olha o que Davi fala aqui da palavra de Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa, prestar meu testemunho para vocês verdadeiro. Deus nunca tomou o que era de Davi e deu para outro homem. Como ele fala em Doutrina e Convênio, é mentira. Aqui na Bíblia, Deus tem promessas grandiosas para Davi. Ele será príncipe eternamente. Foi Davi quem construiu os templos, sentiu o desejo de construir os templos. Ele deixou tudo pronto e Salomão fez. Os salmos de Davi ajudam tanto a mim mesma. Eu digo até para vocês, Salmo 91 de Davi. Quando eu estava, muitos anos atrás, numa situação difícil, eu peguei nesse salmo e superei minha situação. Para você ver quão poderosas as palavras de Davi até hoje aqui, né? E que ajuda muitos que estão numa situação difícil. Olha o que ele diz no 12:6, Salmos 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candeeiro de barro, depurada 7 vezes.
As palavras do Senhor são palavras puras, né? Depuradas 7 vezes. Essa palavra, gente, tem um poder imenso de edificar vidas, de levar para o Pai Celestial. Achegai-vos a mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Né? Lembrem-se que eu fico pensando assim, se tudo isso que estão falando que ele fez com essas meninas é verdadeiro, então era o diabo, não era Deus. Né? Está muito claro. Mas o que é que o inimigo quer? Ele quer ter o que Deus quer. Ele não quer o que Deus tem para dar. Os humildes aceitam o que Deus tem para dar, mas ele não. Ele é orgulhoso, por isso ele foi, né, expulso do céu. Ele quer ter o que Deus quer. Aí o que é que acontece? Deus tem templos, Davi não construiu templos para Deus, ele também construiu templos. Deus não deixou a Bíblia, ele deixou o livro de Mórmon. Jesus não chamou 12 apóstolos, ele chamou 12 apóstolos, 70. Né? Ele instituiu o sacramento, sim, mas não da forma de Deus, com fermento e água. E por aí vai. Né? Então, eu digo para vocês, busquem a verdade. Busquem a verdade, porque perder o testemunho deste livro é andar nas trevas. Porque ele é luz, ele é que ilumina o mundo, é que ilumina a terra, é que ilumina a nossa mente e o nosso corpo. É essas palavras aqui. Tanto é que ele diz, né? Ninguém pode tirar nem acrescentar essas palavras. E ele ainda fala mais. Olha como Deus deixa tudo muito claro para a gente. Se um anjo descer do céu anunciando outro evangelho que seja maldito, está aqui nas palavras do Senhor. Né? Então, gente, a gente tem que entender que ele veio do reino celestial. Ele conhece muito bem tudo lá no reino celestial. E Deus fala aqui na sua palavra que a obra que ele ia fazer era tão parecida que, se possível, até os eleitos enganariam. Vocês já viram um dinheiro falso? Você olha assim, você diz que é a mesma coisa. Né? Mas quando você tem quem conhece, né, que passa a mão assim, aí vê a diferença. Mas olhando com os olhos carnais, assim, ou com esses olhos é a mesma coisa. Mas quando você tem o conhecimento, qual é a diferença, você só passa e você vê se é falso ou verdadeiro. Então, o que é que vai nos levar a entender se uma coisa é falsa ou verdadeira, espiritualmente falando? A palavra de Deus. É através da palavra que você vai ver se aquela obra é falsa ou verdadeira. Porque o Deus deixou na palavra, que vai ser tão parecido, né? E eu fico pensando quanto é parecido, né? Templos, isso, etc. Já pensou, gente? Se esse caminho leva para o adversário, aquela sala celestial lá, é algo que o adversário criou, porque ele sabe fazer coisas lindas. Não pense que ele faz só coisas tristes, não. Ele sabe fazer coisas lindas e enganar muito bem, como se eu disse, se possível até os eleitos. Né? Então, uma coisa eu aprendi com essa experiência que eu tive. Né? Eu aprendi e quero levar para a minha vida até o final. Se eu quero sabedoria, eu vou encontrar aqui. Né? Se eu quero entendimento, esclarecimento, eu vou encontrar aqui. Se eu quero a minha salvação, está no final com o Pai Celestial, é aqui que eu vou aprender com Ele o que fazer para chegar ao reino celestial. Imagina a irmã Dulce, gente, as obras o seguem. Então a irmã Dulce não vai entrar no reino celestial porque não sabe sinais, isso e aquilo. Aonde que isso ninguém vai acreditar nisso, se Deus diz que as obras o seguem? Então, tudo o que nós precisamos para ser feliz está aqui. Eu dou esse meu testemunho. Só isso nos basta e nada mais. E confiar em Deus e desenvolver uma obra sem mentiras. Né? Sem mentiras, porque eu fico imaginando, gente, se esse homem sendo inimigo que ele chamou ele, né? E fez toda essa obra. Imagina você preparar suas filhas, como eu preparei 2, para ir servir e mentir e trazer mais vítimas para dentro, né, desse caminho. Porque elas vão acreditando nesse livro, né, que é o mais
mais correto da face da terra. Se vocês soubessem, eu tenho tanta coisa, mas eu não vou falar tudo que eu sei. Mas se vocês soubessem que aquela visão do pai e do filho é mentirosa, que antes daquela, quando a igreja começou, nem existia aquela visão do pai e do filho. Era outra coisa que ele contava. Depois de um tempo, foi que veio aquela visão. Entendeu? Tem muito mais coisas que eu poderia dizer, mas eu vou ficar por aqui porque dando testemunho desse livro. Esse livro nos conduz para a vida eterna. Ele não nos basta em mais nada, mais nada. E dizendo para vocês, busquem a verdade, porque o adversário ele não tem planos de bem, ele só tem planos de mal, né? Hoje eu vejo que entreguei minha vida a Deus e estou aqui na palavra dele, quantas alegrias o Senhor está me dando. Eu sou feliz por isso. E fiquei muito triste de ver o testemunho dessa pessoa que eu amo tanto, vendo ela assim, longe da palavra de Deus, né? É preocupante. Eu deixo essas coisas, gente, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.